Santa Rita. O endereço fica na rua Francisco Xavier, número 621. Louva a Deus pela vida do pastor Manuel Lucindo, da Igreja Unidos pela Fé. Um abraço a todos, a irmã Cida, né, e a festividade que vai haver sexta, sábado, domingo. Ao meu pastor convencional, pastor Tiago Ribeiro Moura, um abraço a você aí em Cidade Continental. Se você estiver nos ouvindo, um abraço, né? E que Deus abençoe a todos do bairro Universal, pastor Juarez, né, da Assembleia de Deus, pastor Samuel, pastor Luiz Severino, evangelista Adenailton, pastor Adilson Pito Deles, presbítero Gilson, também o pastor Márcio, do Ministério Apacentar e toda a sua igreja, né? E também o pastor Renato, o pastor Pedro, esposo da irmã Reni, o pastor Paulo, e todos os pastores da Assembleia de Deus, também os irmãos Maranata, Adventista, a todos vocês que creem em Jesus Cristo, aos nossos irmãos católicos, e que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira abençoada. Hoje o texto se encontra em Naum capítulo 3. Vamos estudar hoje a vida de um profeta considerado menor. Naum capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim: Ai da cidade ensanguentada, que está cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho dos ruídos das rodas dos cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante com uma lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos em abundância de cadáveres, e não terá fim os defuntos. Tropeçarão os seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face. Às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Versículo 7. E há de ser que todos que te virem fugirão de ti e te dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Meus queridos, é uma dura realidade que estou pregando aqui. O tema da nossa mensagem é Nínive, cidade sanguinária. Ninguém escapará do juízo infalível do Deus que tudo vê, tudo julga, da sentença inevitável do Senhor. Lendo um jornal, o Jornal Notícia Agora, por esses dias, eu pude contemplar como essa profecia é para os nossos dias. Existem mais de 100 gangues disputando o poder do tráfico de drogas. Sim, meus queridos, o tempo que vivemos são tempos angustiosos. São tempos em que as pessoas perderam o pudor e totalmente a vontade de servir a Deus. Vivemos em tempo que quando você liga o jornal, você não sabe quantos morreram, mas sabe que morreram. Ontem eu estava ouvindo uma notícia, vendo uma notícia pela televisão, que 10 mil pessoas morrem por ano só no Brasil, vítima de acidente de trânsito. Isso tem a ver com ansiedade e imprudência. Mas vamos falar sobre Naum. O livro de Naum foi escrito entre os anos 768 ao ano 713, ou seja, Naum teve 55 anos de ministério. O tema do seu livro é A Ruína do Opressor. Ele é um livro profético e é o 34º da Bíblia e está entre os profetas considerados menores, sendo um dos últimos a serem mencionados. Tem 3 capítulos e 47 versículos. E tem 2 balizas, ou seja, 2 bases centrais. Primeira é o Senhor é bom e é vingador. E o segundo é a ruína do opressor. Toda vez que Deus fala sobre juízo no livro de Naum, não está falando para Israel, está falando para Nínive, que era uma nação perigosa. Nós sempre ouvimos falar sobre Nínive. Mas quem era Nínive? Vamos pegar as origens dessa
tão grande cidade? A origem dela está em Gênesis 10, versículos 8 e 11. Foi um homem chamado Nimrod que fundou Nínive, mais ou menos no ano 2247 a.C., que até a época de Naum já tinham passado quase 1.600 anos. Nínive era uma cidade fundada com base na violência, porque Nimrod era poderoso caçador, e essa expressão na Bíblia diz que ele era matador, era assassino e era perseguidor. E hoje é o mundo em que vivemos, ele é forjado no ferro e fogo, com mortes, destruições. Nós olhamos a história da humanidade para trás, nós vemos morte por causa de conquista, por causa de status, por causa de dinheiro. E nisso tudo vem a Igreja de Cristo sobrevivendo, apesar de tantas perseguições. Hoje é você, meu amigo, que é perseguido, você que é cristão e busca de Deus justiça. Saiba que é para esses que eu quero pregar hoje. Essa Nínive que você vive e que você está sendo perseguido, odiado, hostilizado por ser um verdadeiro cristão, um dia haverá de cair. Deus haverá de quebrar a crista desses que se acham superior a você porque estão num cargo acima de você. Deus fará justiça. As características de Nínive, como Nínive era ilustrada na Bíblia. Se você pegar Isaías 10, versículo 5, Nínive, ou seja, o rei da Síria, era considerado como vara para ferir as outras nações. É um dos porquês que existem ímpios no mundo, para poder causar feridas naqueles que não servem a Deus, são instrumentos de Deus. Nínive também era considerada um leão devorador. Se você ler no capítulo 2, versículo 11 a 12 de Naum, diz assim: onde está agora o covil dos leões, falando para Nínive e para os assírios? E as pastagens dos leõezinhos, falando dos cidadãos de Nínive. Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes. Estrangulava a presa para as suas leoas, enchia as presas e nas suas cavernas e os seus covis de rapina. O que ele quer dizer? Isso são ilustrações. O leão velho ali representa o rei. Os leõezinhos representam os súditos de Nínive. E a leoa representa a nação. Nínive era comparada com um governo devorador, destruidor, que rugia forte no mundo. Conta a história secular que onde os ninivitas passavam era comum você ver pilhas de cabeças. Era comum você ver pessoas com colar de cabeças dos seus parentes em volta do seu corpo. Era comum você ver alguém com queixo furado entre aqueles que foram prisioneiros dos ninivitas. Era um povo ladrão e assassino. E hoje em dia existem muitos assim. Pessoas que não querem trabalhar e hoje vivem na clandestinidade. Roubam direitos autorais e vivem uma vida fora da palavra de Deus. São filhos de Nínive. E é para esses que Deus profetiza a destruição hoje. Arrependa-se antes que venha o grande e terrível dia do Senhor sobre a tua vida. Terceira ilustração. A primeira, vara da ira. Segundo, leão devorador. Terceiro, jugo pesado. Se você pegar Isaías 14, versículo 25, Deus diz, através do profeta messiânico, que haveria de tirar um peso de sobre as costas de Israel. Essa era a época em que Senaqueribe era rei na Síria, e era um peso sobre Jerusalém, sobre Judá. É que nessa época o rei Osés já tinha sido pego pelo rei Tiglat-Pileser. E na época de Senaqueribe, eles achavam que era a mesma coisa. É que Ezequias, por não ter vigiado, mandou os tesouros da casa de Deus lá para a casa do rei da Síria. E o rei da Síria era um rei que queria dominar todo mundo, inclusive Judá, aquele Judá que servia a Deus. E eu quero dizer uma coisa, ele sofreu uma terrível catástrofe. O anjo do Senhor o destruiu. Isso fala para você hoje, que pede a Deus justiça sobre esses que te perseguem, que acha que é a mesma coisa com aquele que não serve a Deus. Saiba que você que serve a Deus, o Senhor fará justiça. Não vai demorar tempo, diz o Senhor.
e você verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos, esses que se acham mais fortes que você. Quarta ilustração, era a cidade sanguinária. Se você pegar em Naum 3, versículo 1, diz assim: ai da cidade ensanguentada, que está cheia de mentiras e rapina, não se aparta dela o roubo. Que é a quinta ilustração que eu quero dizer. Em Nínive era comum um ninivita matar o outro. Em Nínive era comum as pessoas viverem uma vida fora da palavra de Deus. E de acordo com o versículo 4, a Bíblia fala que era meretriz muito graciosa, ou seja, era comum Nínive ser muito atraente pelos seus ídolos, ser muito atraente pela sua riqueza, ser muito atraente pela sua força. Era comum muitas pessoas quererem fazer alianças com os ninivitas. Se vocês forem pegar no capítulo 1 de Jonas, que foi um dos profetas que profetizaram contra Nínive, vocês vão ver que no versículo 1, Deus chama Nínive de grande cidade. E os pecados cometidos ali dentro eram tão grandes que Deus estava acionando um profeta que sairia de Israel, indo para Nínive para poder pregar a palavra de juízo. Mas ele não queria ir porque conhecia a violência de Nínive. Muitas pessoas chamam Jonas de covarde, mas você não teria coragem de ir até os muçulmanos e pregar que eles serão destruídos, ou teria? Você seria decapitado, seria morto. Então Jonas tinha medo. Por quê? Porque ele sabia que aquele povo era cruel, eles esfolavam as pessoas vivas. Os ninivitas, eles eram tão fortes, os assírios, vamos colocar assim, que eles quando entravam num vale para poder lutar contra 20 nações, era comum a Síria demolir todas as 20. Eles eram tão terríveis que ninguém ousava se aproximar de um acampamento que tivesse por símbolo um leão, porque esse era o símbolo dos assírios. Era um símbolo de leão. Eles sabiam que seriam devorados e seriam mortos. Se você pegar Isaías capítulo 10, verso 8, você vai ver que ele é comparado a um ladrão de ovos. Ele se coloca ali como aquele que rouba os tesouros das pessoas, como uma criança rouba os ovos de um ninho. As nações tinham medo desta nação. Isso porque eles confiavam em carros e em cavalos. Mas como diria o salmista no Salmo 33, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glorifica a Deus, porque aquele que é mais forte que você haverá de cair. Nínive era uma cidade que tinha sua religião. Se você pegar em 2 Reis 19, verso 37, você vai ver que eles adoravam um Deus chamado Nisroque. Eles tinham toda uma estrutura de adoração, eles tinham toda uma estrutura financeira, política e militar. Era um povo verdadeiramente constituído, forte e expressivo, com toda a sua filosofia e todas as suas balizas morais e religiosas construídas. Eles tinham professores, faculdades, era um povo estruturado, era uma verdadeira sociedade. E mesmo assim, estavam debaixo da ira de Deus. Isso fala que não adianta a sociedade ser bem organizada, a sociedade está muito bem com as finanças, a sociedade ter toda a sua cultura formulada, se ela não servir a Deus, ela está sob condenação. Porque não adianta, meu querido, ter uma boa escola, ter um lugar estruturado, bons bancos, e se o povo não obedece a Deus, com certeza vão seguir o curso da sua vida. Vão seguir o curso da falsidade, da idolatria, da feitiçaria, e não vão ver isso com os olhos espirituais. É necessário se converter para não ser destruído. A Síria tinha os seus baluartes. Se você pegar Isaías, no capítulo 20, você vai ver o pai de Senaqueribe, que era o rei Sargon II. Era o ano 714, quando ele leva os etíopes e leva também os egípcios. E eles estavam nus, sendo levados em cativeiro para a Síria. Se você pegar o capítulo 28 de 2 Crônicas, no versículo 20, Tiglat-Pileser III, era ali o ano 758 a.C., ele toma ali os tesouros da casa de Deus, né, sob a gestão do rei Acás. Era um grande baluarte, todo mundo tinha medo dele. Se você pegar
Segundo Reis 17, versículos de 5 a 23, você vai ver ele Salmaneser, quando no ano 722 a.C., ele leva as 10 tribos do norte à dispersão. E por final você vai ver Senaqueribe, no ano 713 a.C., lá em 2 Reis 18, 13 a 17. Você vai ver que ele é o último rei expressivo da Síria. E foi o mais terrível, o mais arrogante. E ele só teve 1 ano de existência. Isso fala que a soberba, não importa o seu status social, se você é prefeito, se você é vereador, se você é mega empresário, a soberba te levará à destruição. A soberba é um pecado vindo de Satanás e foi isso que fez ele cair. Foi isso que fez ele declinar. Se Deus te deu poder na terra, leia em São João 3:27, ninguém pode ter coisa alguma na terra se não for dado por Deus. Se Deus te deu poder na terra, meu irmão, dá glória a Deus. Se Deus faz prosperar as suas finanças, o seu negócio, se você é procurado por pessoas que têm dinheiro, se você é alguém abençoado, não diga que foi você, a sua popularidade, que é as suas conexões, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Você ainda confia nos seus amigos, pois sabe que muitos deles um dia poderão te trair. Confie no Senhor, pois Ele é quem te manterá na posição de status, de poder e também de prosperidade. E também fará você ir adiante. Vamos ver os profetas que estavam relacionados com essa profecia e que direcionavam a sua profecia a Nínive. Gostaria de falar de Jonas. Era o ano 862 a.C., 149 anos antes de Naum. Ele profetizou lá no capítulo 3 contra Nínive, dizendo que eles seriam destruídos, seriam devastados, desarraigados da terra. Aqueles ninivitas ali ouviram a palavra e se converteram. Se você pegar em São Mateus 12, versículo 41, eu gostaria de ler com vocês. Jesus Cristo fala que aquela geração de ninivitas foram salvas. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. O que é que Jesus está falando? Que aquela geração da época de Jonas, que ouviu a palavra do Senhor, que haveria de destruir aquela nação, eles se arrependeram, se converteram, fizeram jejum, né? Até os animais não comeram durante 3 dias para que Deus os perdoasse, e Deus os perdoou. Aquela geração que existiu no tempo de Jonas já não existia mais no tempo de Naum. Aquele povo que para as nações na época era só um reflexo do judaísmo, que era só mais um povo que agora foi influenciado por Israel, que deixou de adorar Nisroque para adorar agora Jeová, não existe mais. Da mesma forma, são muitos lugares onde o evangelho entrou, que o evangelho foi aceito e hoje já não é mais. Isso fala de muitos corações que eram crentes, que serviam a Deus, que iam para a casa de Deus, sentiam prazer nas consagrações e hoje não sentem mais prazer nem em falar na Bíblia. Se fala na Bíblia, a pessoa sai correndo. Cuidado, destruições chegarão até você se você não se arrepender. Agora, o segundo profeta está em Isaías. Ele foi o próximo profeta. Você pegar Isaías 10, versículo de 1 a 34, você vai ver ali uma profecia de destruição contra a Síria. Se você pegar o capítulo 14, versículo 24 a 27, Isaías profetiza até antes de Naum, cai no ano 726 a.C. Se você pegar os capítulos 36 a 37 de Isaías, você vai ver ali não só a profecia, como também o histórico de derrota da Síria. Eles caíram. E o próximo profeta é Naum. Ele, quando profetiza sobre o castigo sobre Nínive, ele mostra pelo menos 5 características. A primeira, eles serão destruídos. Vamos ler os versículos de 2 a 4. Estrépito de açoite há
barulho do ruído das rodas, falando da invasão dos caldeus. Os cavalos atropelam os carros, vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante com uma lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, falando da destruição de Nínive. Abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos. Tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos seus pecados, da meretriz muito graciosa, mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias, ou seja, pelos pecados de Nínive, ela seria destruída. Pelos pecados, ali fornicação fala de acordos quebrados com outras nações e feito com elas, e elas mesmas traíram esses acordos. Isso fala de você que é casado, não troca a sua esposa por um caso amoroso, por uma mulher imoral que se mostra na rua querendo atrair homens, querendo atrair fortuna após si. Tenha caráter, seja uma pessoa que teme a Deus, se afaste desse tipo de pessoa, para que você não seja destruído. Essa profecia se cumpre em 2 Crônicas 32, versículo 21 a 22, quando Senaqueribe volta para sua terra, sem 185 mil homens, porque ele confiava no seu exército para vencer Judá, e só ele voltou. E lá Adrameleque e Sarezer, seus 2 filhos, matam ele, e eles fogem para a terra de Arará. E o seu outro filho, Esar-Edom, fica tomando conta da terra. Isso fala que aquele que te persegue será afligido. Deus permitirá males até mesmo na sua família, para que o aflijam. Meu querido, você que pede a Deus justiça, saiba que Deus fará, creia no Senhor. Segunda classe de destruição, eles seriam envergonhados. Versículos de 5 a 7, diz assim: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face, às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Ou seja, como um homem que levanta a saia de uma mulher e mostra toda a sua nudez, assim Deus faria com Nínive, mostraria os seus pecados, a sua vergonha, a sua canalice, todos os seus crimes, e tudo aquilo que parecia ser justiça, na verdade, Deus mostraria isso como carnificina. Isso fala que todos aqueles que andam se escondendo atrás da violência, que se ocultam atrás de uma aparência de justiça, Deus mostrará a vergonha desses que se escondem atrás disso. Olha só: e lançarei sobre ti as suas coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei por espetáculo. E há de ser que todos que te virem fugirão de ti e te dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Isso aí Deus está falando o seguinte: mostrarei a tua vergonha. E quem é que vai te consolar, se você sempre foi má com aqueles que foram fiéis com você? Isso fala para você que só quer que as pessoas te deem e você não quer dar nada. Você não dá bom dia para ninguém, você não tem carinho com ninguém, você só pensa em você, você não respeita os seus pais, você vive uma vida de egoísmo, de egocentrismo. No dia da sua calamidade, ninguém vai te dar atenção. É isso que Deus está dizendo. Você vai ficar sozinho lá, você e o Rivotril. É o remédio contra a depressão. Para você dormir, para você não chorar, porque você vai estar sozinho ou sozinha. Não fique se estribando no seu dinheiro, na sua força física, na sua beleza física, porque tudo isso passa. Procure semear boas coisas enquanto você vive na terra, para que futuramente você tenha um bom futuro. Quantas pessoas que não têm pena de pessoas que realmente precisam de ajuda e eles negam 10, 20 centavos que ele tem no bolso. Sabe por quê? Porque você não tem amor no seu coração. Aí depois você pega a sua Bíblia e diz que é católico ou evangélico. Você não é nada, meu amigo. A sua religião não vai te salvar. Se você não tiver amor para com o teu próximo, e inclusive também os teus inimigos, essa profecia de destruição chegará até você. É o que diz o Senhor. Terceira classe de destruição, e seriam enfraquecidos. Lendo os versículos 13 e 14, diz assim: eis que o teu povo no meio de ti
são como mulheres. As portas da sua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira as águas para o cerco. Reforça as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Pega a forma para tijolos. O que ele está falando? Você vai virar escravo. É isso que ele estava falando para Nínive. Você manda hoje, ninguém pode passar pela sua muralha. Deus está dizendo, naquele dia vai estar aberta a sua muralha e os seus inimigos vão entrar. Eu me lembro da história de Troia, do cavalo de Troia. Os gregos não conseguiam entrar dentro de Troia por causa das suas muralhas, mas um presente foi dado, um cavalo bonito, que era um símbolo de Troia. Eles abriram as muralhas e colocaram o cavalo lá dentro, achando que era um presente dos reis gregos derrotados. Mas na verdade estavam colocando dentro deles inimigos que haveriam de matá-los da parte de dentro. E assim são muitas pessoas que recebem presentes do diabo. Recebem uma buchinha de maconha, uma pedrinha de crack, um golinho de bebida, de repente uma oportunidade de prostituição. E tudo isso vem de graça para poder depois trazer destruição a você, que é arrogante e que não quer ouvir a palavra de Deus. Muito cuidado. A sua arrogância, o seu dinheiro, o seu poder, no dia do castigo, não servirão para nada. Quarta característica que Naum nos dá sobre a destruição de Nínive é que é o seguinte: eles teriam uma liderança ineficaz. Verso 18 diz assim: os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajude. Ele estava falando o seguinte: olha, não adianta acreditar na sua religião. Não adianta acreditar naqueles que te lideram, Nínive, porque todos os seus liderados, os seus líderes, naquele dia não terão sabedoria para te ajudar. E o que acontece? Vocês serão dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Isso fala para muitos que não vivem a lei de Deus e fala: eu sou dessa religião e vou morrer nessa religião. Mas ele não conhece nada nem sobre o que a religião dele ensina. A Bíblia fica aberta no Salmo 91 e ele não lê a Bíblia. Ele diz: eu tenho muita fé em Deus, mas ele quase não vai à igreja, ele quase não lê a Bíblia, ele não entende nada de Deus, segue a sua natureza e vai para o inferno. Me desculpa dizer, mas sem andar no caminho do Senhor, não adianta se encostar em religião. Você pode ser até religioso, ou até se enganar dizendo que é, mas não é. Mas herdar o céu significa entrar pela porta estreita e obedecer os mandamentos. Significa, às vezes, sofrer por causa do evangelho. Significa dizer não à sua vontade carnal. E não é fácil fazer isso. Não é fácil dizer não à glutonaria, à bebedice. Não é fácil dizer não a coisas que estamos acostumados a fazer. E depois não adianta dizer: ah, mas eu não sou crente, por isso que eu não faço isso. É a palavra de Deus que manda. Se você ler aos Hebreus 12:14, as escrituras dizem assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você viu o que diz a Bíblia? Seguir a paz com todos. Você tem amado seu vizinho? Você tem tentado ajudá-lo? Você pelo menos tem tentado orar por ele? Não, você muitas vezes critica o vizinho. E não é para ser assim. Então como você é cristão? Se você troca a casa de Deus por qualquer outro lugar. Se qualquer boteco, se qualquer boca de fumo, se qualquer outro lugar é melhor para você do que a casa de Deus. Não adianta, meu amigo, se esconder atrás do Salmo 91, porque o diabo citou o Salmo 91. O Salmo 91, ele serve para servos de Deus. Se eu não faço parte da Coca-Cola, como é que eu posso esperar que aquela empresa vai me dar algum benefício que ela paga só aos seus funcionários? Se a minha carteira não é assinada ali. Como é que eu posso esperar que a Tramontina me pague um seguro de vida que ela paga só aos seus funcionários se eu não faço parte da Tramontina?
E o que é que eu tenho a ver com a prosperidade de outra pessoa? Então não tem condições aquele que é só religioso e não obedece a Deus querer que as bênçãos do Salmo 91 cheguem até a vida dele, porque não vão chegar. Você vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente Deus tem sido seu pastor? Você tem seguido as diretrizes, porque o pastor, ele direciona a ovelha para onde quer. Quando Deus fala, não adulterarás, você não tem adulterado ou você tem adulterado? Quando a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, você tem feito isso? Não, né? Então, meu querido, vai ficar difícil, mas essas promessas não servirão para você. Você vai viver dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará, vai colocar isso no seu carro, na estante da sua casa, na sua moto, mas se você não for ovelha de Jesus, isso não vai passar de um texto bíblico colocado no seu veículo. Olha só, a sentença é inevitável, a quinta e última característica. Em primeiro lugar, a sentença vem como justiça divina, verso 19. Não há cura para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvirem, está falando para o futuro, da tua queda baterão palmas por isso, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O que é que ele está falando? Hoje, aqueles que sofrem com a sua indiferença, com o seu orgulho. Eu sou de uma família tradicional, muitos dizem, eu não converso com qualquer pessoa. Eu ganho 2, 3 salários por mês, eu não converso com pobre. Eu sou isso, eu sou aquilo na sociedade. Saiba que nada disso vai adiantar quando o castigo de Deus vier contra você. É duro, não é verdade? Que Naum diz, e é profético para os nossos dias. Procure viver uma vida de humildade. Procure viver uma vida de submissão a Deus. Procure viver uma vida de obediência à sua palavra, de obediência aos seus pais. Muitos se estribam no seu canudo. Eu sou formado em psicologia, em administração, em botânica, eu não preciso ouvir os mais velhos. Que é isso, meu querido? O conhecimento é algo muito abrangente. Quem sou eu para não ouvir, né, um senhor de idade? Eu respeito os cabelos brancos. Vamos pensar sobre isso. Olha só as vítimas de Nínive. Eu vou citar só algumas, porque na história secular tem muito mais. Egito, Etiópia, Amátia, Farpade, Serfavaim, Rena e Iva. Leia isso em 2 Reis 18:34. Líbina, Gozã, Arã, Rezef, Samaria e até Judá. Leia isso em 2 Reis 19:12. O que é que eu quero dizer para vocês? Todos esses povos foram pegos pelo rei da Síria. Todos eles foram levados em cativeiro. Todos eles saíram da sua terra. Muitos deles não podiam adorar mais os seus deuses, porque foram obrigados a adorar o Deus da Síria. Isso são para muitos que obrigam, colocam jugo pesado nas costas dos seus funcionários, que humilham eles, que ofendem eles. Tem patrão que parece mais um carrasco, só falta dar um chicote para ele bater no funcionário. Isso vale também para aqueles que se julgam superiores, aqueles que nem um bom dia dá para ninguém, para aqueles que se julgam tradicionais, para aqueles que se julgam fortes, para aqueles que se julgam ricos. Eu vou só dizer uma coisinha para deixar você bem atento. A economia de 40 anos de uma nação, trilhões de dólares, desapareceu nas bolsas de valores, virou pó. Muitas pessoas que eram ricas ficaram pobres de uma vez. Eu já trabalhei para um homem que gostava de roubar as pessoas. Eu vendia picolé na época, e a sorveteria dele dava um bom dinheiro, às vezes 300, 400 reais por dia. Com o tempo começou a cair, era isso por semana. Depois nem isso por semana. E sabe do que mais? Sumiu 22 mil reais assim. Clonaram o celular dele e roubaram ele. Então você que usa como base o dinheiro na sua vida, a cultura, a beleza, a força física, um dia poderá cair como a Síria. E hoje Deus está te trazendo uma mensagem de despertamento. Acorde! Não fique confiando em homens, em conexões, no seu dinheiro, que na época de Fernando Collor todo mundo teve os bens congelados. Vai que isso acontece no nosso tempo. E depois, o que é que você vai dizer? Quando você tiver que pedir ajuda para aquele que você pisou tanto.
Procure viver uma vida de humildade. Para finalizar, São Mateus 11, verso 30 diz assim: aprendei de mim, Jesus falando, que sou manso e humilde de coração. A Síria perdeu seus 185 mil homens. Mas eu gostaria, para finalizar, de falar sobre Sofonias. Está no capítulo 2, verso 13. Ele foi o último dos profetas que profetizou sobre Nínive. Isso para confirmar aquilo que Naum deixou. E ele diz assim, olha: estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria. Fará de Nínive uma assolação, terra seca, como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações. Alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. O que é que ele quer dizer? O lugar vai ficar desolado, vai virar como se fosse uma campina de animais. Aqui ele falou do pelicano e o ouriço que ficaria na janela. Você já viu algum passarinho ficar em cima da janela? Ele fica dentro da gaiola, não é isso? Quando isso acontece, a gente lembra desses lixão aí onde fica cheio de urubu, lugares abandonados, cobertos de mato. Sofonias veio no ano 630, veio depois de Naum, quase 100 anos. Isso fala que aquilo que eu estou falando vai valer também para outros profetas que virão depois de mim, falando sempre a palavra de Deus de acordo com a Bíblia, contra a arrogância e contra o orgulho. Meu amigo, antes que você caia em falência, antes que você perca os seus bens por causa da sua soberba, porque biblicamente vem a queda por causa da soberba. Eu não quero que você fique pobre, muito pelo contrário, quero que você fique cada vez mais próspero, que o seu comércio venha se tornar numa mega empresa para poder contratar muitas pessoas, que as pessoas possam estar aí trabalhando com você, contribuindo com o seu progresso. Mas pare de confiar no seu dinheiro só. Claro que o dinheiro nos traz uma certa segurança, mas confie em Deus em primeiro lugar. Reconhece Deus nos teus caminhos, diga a Deus quem tem me prosperado, não é só meu trabalho. Porque muitos trabalham dia e noite, todos os dias, e não conseguem prosperar, porque aparecem dívidas, circunstâncias emergenciais, é um filho que fica doente, é uma cirurgia que a esposa tem que fazer, e ele não consegue sair daquela situação, e você tem prosperado, você tem ido adiante, Deus tem te dado bênçãos e saúde, e você tem dito que isso só vem de você. Não, meu querido, o seu trabalho é um instrumento para isso. Mas quem te faz ir adiante, quem te faz prosperar, quem te leva além é Jesus Cristo, é Deus. Para finalizar o capítulo 24, versículo 1 de Salmos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo é de Deus. As fazendas, as fábricas, Deus apenas nos empresta aquilo que é dele. Leia, segundo 1 Crônicas 29, 17, aliás, 29 e 14, Davi diz assim: quem somos nós para te darmos alguma coisa? Porque da tua mão nós te damos esta oferta. Davi estava falando, olha só, nós não estamos te dando nada, Senhor. O Senhor nos emprestou aquilo que temos e da tua própria mão nós devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta. O que diz o Salmo 75, versículo 7? Deus mesmo é o juiz, a um abate, a outro exalta. A Síria, Babilônia, Média Pérsia não seriam nada se Deus não colocasse eles lá em cima por um propósito divino. Pense sobre isso. A Síria caiu por causa da sua soberba, por causa da sua autossuficiência. Não permita que essa profecia se cumpra na sua vida. A partir de hoje, coloque Provérbios 3, 5 e 6 no seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Um dos sucessos de reis como Davi e Salomão é porque reconheciam o Senhor como a fonte da sua prosperidade. Eu mando um abraço para centenas de amigos que temos no Orkut, Facebook, também a todos da Comunitária Universal e também um abraço a todos que nos ouviram
pelas ondas amigas, pelas caixas dos postes, né? Irmão Jordenes, né? Que deve estar nos ouvindo, a todos os pontos comerciais de Viana, e também para minha mãe, a irmã Marli, a dona Joana, também que está sempre nos ouvindo, não é verdade? A pastora Rosângela, que pela internet deve estar nos ouvindo lá, o pastor Manuel Lucindo, também a todos ligados ao projeto Lâmpada de Deus. O pastor Tiago, nosso pastor convencional, um grande abraço. Vamos estar aí na agenda do dia 15. Também vamos estar hoje pregando lá em Cobi de Baixo, ministrando a palavra do Senhor, né? E vamos estar com a pastora Rosângela. Um abraço ao nosso irmão evangelista Luiz Molinari, do Ministério Família, também apoia o nosso ministério. E a você que nos acessa pela internet. O canal do Reverendo César Augusto é PLD Tempo de Avivamento. Isso no YouTube. De novo, PLD Tempo de Avivamento. No Facebook, o canal da nossa igreja, da Missão Evangélica Lâmpada de Deus, é Projeto Lâmpada de Deus. Coloca no seu Facebook, Projeto Lâmpada de Deus. Com o tempo você vai poder ouvir essa mensagem pela internet. E lá você vai conhecer o nosso ministério e a influência que temos. Um abraço ao Instituto Rema, um abraço a todos que cooperam com o nosso trabalho, a você, querido patrocinador, você que compra os nossos materiais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até segunda-feira, querendo Deus. Um abraço a todos em nome de Jesus. Hoje você tem um CD virgem, não? Tem que ir lá em casa. Eu vou lá e volto, tá? Enquanto isso, você converte aí. Gil, essas mensagens você salva em número? Eu passei mensagem 23, 24. Já tá rolando ainda? Quase hoje meu celular me despertou, não? Deus que me despertou, já tocando.
não quero mais falhar. Eu sei